Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui. O pastor Newton, ele me passou a mensagem para trazer novamente para os amados, porque ele está em retorno para Ribeirão Preto e ele acha que não chegaria a tempo. Então, para não ficar uma coisa muito em cima, né, para poder transmitir o recado, mas à noite, com a permissão de Deus, ele estará conosco para servir a ceia do Senhor. Antes de nós fazermos a abertura do texto que nós vamos meditar, eu estava ouvindo, só o poder de Deus é que transforma o nosso ser. Aonde está o poder de Deus? Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Não é a nossa meditação ainda não, tá? Só para pegar um gancho no louvor. Que até no louvor que é tirado dentro da palavra, o Espírito Santo, ele nos incomoda. Porquanto, versículo 16 e 17, Romanos capítulo 1. Porquanto não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de Cristo, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É o evangelho de Cristo. Ali opera o poder de Deus. É o evangelho de Cristo. É para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê em quê? Crê que Cristo, quando foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu para nós sermos na sua morte morrer para o pecado, e na ressurreição, juntamente com Cristo, a gente ser uma nova criatura, ter a vida de Cristo. Aí a justiça de Deus, ela opera naqueles que foram nascidos de novo. Amém? Agora vamos para a nossa meditação. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Obrigado, Pai querido e amado, pela Tua graça que nos alcançou em Cristo, pela Tua palavra que nós temos no nosso próprio idioma, pelo Espírito Santo que Tu nos deu na ressurreição com Cristo. A Ele nos entregamos, Pai. Fala aos nossos corações, nos instrui, nos oriente, nos dá a visão do Teu reino. Obrigado, Pai, que seja feito conforme a Tua vontade. Oramos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, amados. O tema da nossa meditação, da nossa mensagem. Para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Esse olhar aqui é um olhar da fé. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé.
Não é esse olhar que o mundo olha, que olha um pelo outro pelo interesse, numa troca. Olha pela circunstância. Olha pela pessoa que ela pode fazer ou deixa de fazer. Pelas picuinhas, pelas fofocas. Não é esse olhar. Quando a gente olha fixamente para o Senhor, o autor da fé, que é Cristo, isso tudo passa despercebido, porque nós temos que estar olhando fixamente para Cristo. Porque a nossa caminhada, a esteira do cristianismo, nós temos que olhar para frente. Se você entrar numa esteira, numa academia, onde seja que for, se você parar de caminhar para frente, você vai cair. Você cai. A mesma coisa é na sua vida espiritual. Se você parar de olhar para Cristo, aí vem as confusões. Você começa a tropeçar. Aí o inimigo entra na sua vida. Porque você perdeu o foco. Versículo 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado, que nos envolva, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós temos que correr sempre para Jesus. Porque Ele fez tudo. E foi por intermédio dele, para ele, que foi feito todas as coisas. Profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22. Olha que o profeta fala. Para onde que nós devemos olhar? O profeta Isaías 45, versículo 22. Olhai para a minha pessoa, e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus, e não há outro. Está mandando olhar para quem? A minha pessoa. Para quem você está olhando? Para a circunstância da vida? Nesse mundo decaído? Nesse mundo que jaz do maligno? Ele está dizendo aqui, eu sou Deus e não há outro. Ao versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado. Da minha boca saiu o que é justo. E a minha palavra não tornará atrás diante de mim. Se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Eu não tenho dúvida. A dúvida não vem de Deus, a dúvida vem do maligno. Eu não tenho dúvida. Está escrito? Ele está mandando você olhar para a pessoa. Jesus está mandando você olhar para Ele. Por que o meu socorro vem do Senhor quando eu olho para os montes? Porque quando você crê que se você foi ressuscitado com Cristo, buscar as coisas lá de cima, lá do alto, para não buscar as coisas aqui da terra? É porque Ele sabe que aqui na terra, Deus olhou lá de cima, olhou aqui, não viu um justo sequer. Para quem você está olhando? Não olhe para os lados. Não olhe o que a mídia, o que as televisões, elas não te informam, elas te desinformam. Porque elas só falam aquilo que dá ibope para elas. Quando você deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida,
quando você faz uma entrega que é difícil. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, deleita-te nele, descansa nele, mas é difícil. Por isso que a porta é estreita, o caminho é apertado. E a porta é larga, e é espaçoso o caminho que leva à perdição. Porque tudo pode fazer o que quiser. Mas o reino de Deus não é assim. É pela palavra, é pelo Evangelho de Cristo, é pelo Espírito Santo que Ele nos deu na ressurreição Cristo para nos conduzir no caminho dEle, para não errar. Para quem você está olhando? Para Cristo ou pela circunstância, ou pelo vizinho? Por isso que Ele deixou a sua palavra, para que nós possamos, através dela, nos alimentarmos espiritualmente. Porque a palavra, além de nos dar a salvação em Cristo, ela nos ensina, ela nos exorta. Tome cuidado, que nos últimos tempos seriam dias difíceis, trabalhosos. Ele não deu nenhuma, não, vai ser uma maravilha. Não vai, gente. Cada vez vai ficar pior. Porque isso aqui vai tudo passar. E Ele vem só buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo. O justo viverá pela fé. Fé em quem? Ele. Olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. É assim nós vamos conseguir viver nessa caminhada até a volta dele, ou até a nossa partida dessa terra, dias que agrade ao Senhor. Dias que a gente não vai ter sempre paz, que a paz, a verdadeira paz é Cristo. Porque nesse mundo é só aflição, um mundo decaído, um mundo, o que você espera? João capítulo 6, versículo 37, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Vou ler novamente. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma eu excluirei. Se o Pai quiser, meu amigo, é aquele que Ele quer, vai vir a Ele. Vai vir a Ele. Qual é a nossa missão aqui na terra? De anunciar o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa incumbência. O resto, o Espírito Santo vai convencer, vai conduzir, e jamais ele vai excluir essa pessoa. Porque ele sabe aqueles que hão de crer na sua palavra e aqueles que vão perseverar até o fim. Então é esse que nos conforta. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Ele está sempre nos dando a orientação e a direção sobre a sua palavra, para que nós possamos estar sempre, como foi louvado aqui, firma os nossos passos na tua santa palavra. Não é firmar nossos passos nesse mundo, na palavra. Porque é através da palavra que nós vamos ter a nossa salvação. Que foi através dela que nós descobrimos quanto Deus nos ama. E esse amor foi derramado no seu Filho na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ele iniciou a sua obra, ele vai completá-la. Mas deixa o Espírito Santo completá-la. Não é você por conta própria. Às vezes você acha que está fazendo uma boa obra, não está. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Se ele começou, ele vai acabar. Ele tem poder para isso.
para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que às vezes a gente quer dar uma ajudinha, né? Não é assim, quer dar aquela ajuda. Deus não precisa. Deus não é refém de nós. Deus não é refém de nós. Você sabe por que Deus não decepciona com a gente? Deus não vive de ilusão. Quem vive de ilusão somos nós, nesse mundo. O mundo é uma ilusão. Deus não decepciona conosco, não. Porque Ele não vive de ilusão. Quem vive de ilusão é o ser humano aqui nessa terra. Aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aí se ilude. Vai melhorar, vai ficar bom. Vou viver até 200 anos. Nossa, tá vendo? Vai melhorar. Olha esse governo, vai ser bom. Esse candidato vai ser bom. Não é nada. Deus tem o controle de tudo. Se Ele quiser, Ele faz. E quem há de poder impedir a ação de Deus? Não tem ninguém. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, ele foi falando agora de política comigo, eu não gosto mais de falar disso. Ele falou, olha, eu tive um professor muitos anos atrás, uma vez ele falou, eu guardei. Qualquer recepção, qualquer local você esteja, se a política entrar dentro dela, a justiça sai pela janela. Se a política entrar na sua casa, no escritório, a justiça sai pela janela, não tem mais. Porque só olha para o seu umbigo, que é interesse para eles. Os valores se inverteram no nosso país. Tudo pode. E você não pode falar nada. A honestidade, o honesto é perseguido hoje. E antigamente a pessoa que andava com a palavra, com a Bíblia na mão, era respeitada. Hoje não é mais não. Tá? Acabou. Tem muito enganador que anda com a Bíblia na mão e não tem a vida de Cristo. O testemunho aqui, ó, a Bíblia, pele humana. Isso aqui, ó. Cristo vive em você? O Espírito Santo habita em você? Aí você é um filho de Deus. Vamos lá abrir lá em Romanos, capítulo 8. Lembrei agora. Romanos, capítulo 8. Olha o versículo 14. Vamos ler do 14 até o 17, para ver o contexto. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, do Espírito Santo, você é filho. É filho. Pois vós não recebeste, ao versículo 15, pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. Aí você pode chamar Abba Pai, Paizinho querido, Pai amado, Pai querido, Pai celestial. Aí já é uma intimidade, filho com pai, pai com filho. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há uma sintonia. Fora de Cristo não tem sintonia. Deus, ó, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Ao 17. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para quê? Da mesma maneira, participamos da sua glória. Filho herda. Quem não é filho não herda. Quando morre um pai, deixa herança, quem vai herdar? Filho. E aqui, se não for filho, não vai herdar. Qual é a herança? A vida eterna.
só vai entrar no reino de Deus aqueles que são filhos. E para ser filho, tem que nascer de novo. E como nascer de novo? Acreditando que quando ele foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu no seu corpo. E juntamente com ele nós fomos crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados juntamente com ele pelo teu grande poder. Isso é ser filho de Deus. Acreditar. Aqueles que crê nele, nessa obra redentora e completa que ele fez em favor de toda a humanidade. Por isso que esse olhar firmemente, esse é um olhar individual, tá? É individual, é igual a salvação. A salvação ela é individual. Esse olhar aqui da fé é individual. Como é que você olha? Para quem você está olhando? Como é que esse olhar que você olha para Jesus? Isso é individual. A fé é dada gradativamente a cada um. Como é que você olha? Como é que esse olhar? É superficial, bem, né? Mas ele está mandando olhar fixamente. Quando tem um casamento, eu comecei a observar isso no casamento da minha filha, há 2 anos atrás. Porque eu estava sentado próximo dela. Aí chega aquele momento, né? De um falar na morte, né? Na alegria, na tristeza, um olhando para o outro ali, ó, copiando, né? Mas olhando um para o outro ali, ó. Aí eu fiquei olhando assim, né? E muitos casamentos acabam rápido. Olhou ali, ó. Mas é um olhar humano. Esse olhar aqui é para olhar o olhar da fé. É para ele poder fazer você crescer. Não desviar nem pela direita nem pela esquerda. É manter o foco nele. Para você ir crescendo. Você só cresce espiritualmente quando você olha para Cristo. Você olhar pela circunstância. Tem vários exemplos, né? A de Ló, a mulher de Ló, né? Para não olhar. Aí não foi, pagou para ver, olhou, o que virou? Estátua de sal. Está falando, olhe fixamente para o autor costuma falar, Jesus. Olha para ele. Mas eu vou, está difícil, né? Poxa, pessoas que ficam do meu lado, então, sabe, está sempre reclamando, está sempre... Você está nesse mundo. Enquanto você estiver vivendo nesse mundo, você vai achar pessoas assim ainda. Sabe por quê? Que nós temos ainda, vivemos na carne ainda. É o Espírito que nos conduz a Cristo. É Ele, é no dia a dia, por isso nós temos que fazer uma entrega ao Espírito Santo. Deus não encarnou? Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Ele teve que se encarnar para vir nesse mundo. Para as pessoas verem, porque nesse mundo as pessoas gostam de coisa visual. Gosta de ver. Aqui é uma visão espiritual, visão da fé. Aquilo que o olho não viu, é esses que Deus querem. Você crê naquilo que você não viu. Não igual Tomé. Deixa eu ver. Deixa eu palpar. Filipenses capítulo 1, aí mesmo, nós lemos antes de Romanos, né? A partir do 19 ao 21. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim. Graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós temos que saber em quem nós temos crido, porque Ele não decepciona a gente. Nesse mundo as pessoas decepcionam a gente. Sabe por quê? Porque nós acreditamos.
Por isso que Deus não decepciona com o ser humano, porque Ele não vive de ilusão. Ele tudo determina pela sua palavra, Ele fez tudo pela palavra. Só o ser humano que Ele fez pelo barro. Pelo pó, fez o barro. O resto foi tudo pela palavra. A palavra dele tem poder. Agora nós olhamos para os lados. Aí por isso que a gente fica decepcionado. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 20, né? Aguardo com ansiedade e grande esperança, que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Cristo seja engrandecido todos os dias na nossa vida, seja nessa vida até na hora da morte. E vai chegar uma hora, meu amigo, se a gente estiver aqui nessa terra, que a chapa vai esquentar. E aí? Né? Como muitos nos passados, em Roma. E aí? Você é o seguidor de Jesus? Você só. Você vai ser decapitado. Você vai jogar lá na cova dos leões. Aí. E Deus está alheio disso? Não, Ele sabe. Ele sabe. Por isso que Ele não ofereceu para ninguém facilidade. O cristão não tem facilidade nesse mundo. Ele quer que nós vivemos pela fé, nele. A fé que Cristo nos dá. Pela fé. O justificado viverá pela fé. Para quem você está olhando? Olhe para Cristo. Todos os dias da sua vida. Para que Ele te conduza no seu caminho e te mostra aquilo que Ele quer de você. Porque às vezes a gente perde essa visão espiritual, porque é isso que Deus quer, que a gente tenha a visão espiritual. Através da visão espiritual, você vai começar a observar aquilo que Deus quer que a gente passa nesse mundo. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, e as outras coisas Ele vos acrescenta. Então dá crédito àquilo que Ele fala, àquilo que está escrito. Muito bom, Pitotinha. Bem observado. O irmão Pitota está dizendo, quando Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Depois que ele perdeu o foco, né, olhou para si mesmo. Quando ele olhou para si mesmo, ele afundou. Quando a gente olha para si mesmo, acha que nós podemos resolver as situações, independente que seja elas, a coisa fica mais complicada. Ela começa a ficar embaraçada. E as coisas de Deus é tão simples. Quando você dá ouvido, aí ela se torna simples, torna cristalina, pura, você enxerga. Agora, quando você não olha para Jesus, as coisas começam a ficar escuras. Você não consegue enxergar como Cristo nos dá essa visão, quando você está nele, essa visão espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, 9 ao 12.
No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós, por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas, sim, o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Nós não vamos conseguir entender, porque o Espírito que Deus dá para os filhos dele não é o Espírito que o mundo dá. Porque até o Espírito, ele conhece até os pensamentos de Deus. E o mundo não conhece o que Deus pensa. Porque o Espírito Santo não habita nele. Ele não recebeu a adoção do Espírito. Então ele dá quem ele quer. Ele dá o seu Espírito. Porque se não for pelo Espírito Santo, além dele convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, você não vai olhar para Jesus. Não vai olhar. Como o autor e consumador da fé. Mantenha essa fixação em Cristo, para que nós possamos, juntos nessa caminhada da fé, até o dia da sua volta, até o dia da nossa partida, para que nós possamos chegar lá diante dele e ele olhar assim: esse creu, esse foi adotado pelo meu Espírito, esse foi santificado, esse deu fruto para mim, esse obedeceu aquilo que eu designei através da minha palavra. Já estamos finalizando. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Olhando fixamente para Jesus. Para quem você está olhando? Esse olhar que nós temos no mundo é um olhar passageiro. Contemplar, né? Por que Deus tem que trocar o coração? Porque a mente aqui o entendimento, por isso que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo.
Porque o pensamento, só em você pensar, como Deus sonda, antes de nós falarmos, Ele sabe. Você não sabe o que eu estou pensando, nem eu sei o que você está pensando, mas Deus sabe. Ele sabe. Por isso que Ele fala, não atenta para as aflições leves e passageiras que está produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Isso aqui passa, essas aflições passam, essas tribulações passam. Nós temos que estar preparados para podermos receber e estar na glória com o Pai. Que nós possamos estar fixados os nossos olhos naquilo que não se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. A gente não consegue conseguir enxergar as coisas espirituais. Mas quando você olha para Jesus e pede a Ele, você enxerga. Porque Ele vai te dar a visão do reino aqui na palavra dEle. E isso não é para qualquer um, gente. Deus não dá para quem quer. Ele dá do jeito que Ele quer. É da vontade dEle. Isso eu quero. Muitos relutaram contra Ele, mas Ele queria. Moisés foi um. Eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei o quê. Não, é você. É você que eu quero. Profeta Jonas, não vou pegar em Nínive, aquele povo lá, não quero, e vai para o navio, tenta se esconder, vai para o ventre do peixe. É você que eu quero. Às vezes as pessoas querem relutar. Deus quer Ele. Deus não chama os capacitados, Ele capacita aqueles que o buscam. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, umas falam loucuras, né? E não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, versículo 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Não é um processo, né, mano? Não é um processo. Todo processo, tanto nessa vida que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Isso aí já é uma área do pastor Newton, pessoal de direito, né? O processo demora. E na vida espiritual é a mesma coisa. Deus sabe o tempo de cada um. É um processo. Por isso que a santificação é diária. Dia após dia. A adoção do Espírito, para você ter a santificação, Ele vai te conduzindo. Quando você olha para Jesus, fixamente, né? Olha para Ele. Não vou olhar ali para o Amaury, vou olhar ali para a irmã Maristela, vou olhar, não está legal, aqui não está legal. Não. Gente, eu estou nessa caminhada há mais de 20 anos. Se eu fosse olhar, porque eu já vi dentro das igrejas, eu não estava mais aqui. Eu não estava mais aqui. Eu não fico preocupado com a vida dos outros. Deixa de fazer, eu olho para Cristo. Porque lá está o meu alvo, lá está a minha salvação. Não é que as pessoas fazem e deixam de fazer. Eu não estava mais aqui. Mas aqui prega a verdade. Eu não estou aqui querendo fazer comparação com denominação. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio buscar denominação. Metodista, presbiteriana, batista, não veio buscar, você veio buscar a igreja dele. Onde está a igreja dele? No corpo de Cristo.
sobre essa pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É essa aí. Ele não veio colocar denominação aqui. Então, para quem você está olhando? Olha para Cristo. Você vai tirar um fardo de você, sabe? Aquela mágoa, aquela coisa. Tira. Olha para Ele. Vive o dia a dia olhando para Cristo. Por isso que as pessoas ficam decepcionadas. Eu não decepciono mais com as pessoas. Sabe por quê? Porque nós vivemos nesse mundo, esse mundo ainda não somos perfeitos. Nós temos falhas. Eu não sou perfeito. Se fosse perfeito, Deus já tinha me levado. Tenho que aprender muita coisa ainda. Eu tenho que aprender muita coisa ainda através da palavra. Eu não sei nada. É que Ele me instrua, me conduza. Não, a todos nós. A todos nós. Para vivermos de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a nossa. Vamos finalizar com 2 Coríntios capítulo 5. Já passou até da hora. 2 Coríntios capítulo 5, os versículos 14 e 15. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para quê? Aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você acreditou nessa obra que Deus fez? Você já não vive mais para si mesmo. É Cristo que vive em você. Você acreditou que morreu com Ele? Você acreditou que foi ressuscitado com Ele? Você não vive mais para você. É Ele vivendo em você. Esse é o amor de Deus, o amor de Cristo em você. Deixa o amor de Cristo viver em você. Aí você não vai viver para si, vai viver para Ele. Amém?